Amém? Amém. Aleluia. Estamos na presença do nosso Deus. Nesse culto memorável, nesse culto maravilhoso, eu quero aproveitar os irmãos que estão de pé para convidá-los a lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículos 1 a 2, e o capítulo 2, no versículo 1, 2 a 3. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, e quem achou, diga amém. Ezequiel, livro de Ezequiel, do Velho Testamento. Tudo bem. Aleluia. Leamos então a palavra do Senhor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Amém? Amém. Eu quero pedir que a igreja leia comigo a parte B e C desse versículo, dizendo assim: estando eu, leia comigo, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Amém? No capítulo 2 do livro de Ezequiel, capítulo 2, diz assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Amém. Vou repetir o capítulo 2. Eu quero que você diga comigo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi e me falava. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos nesta noite, rever nossos queridos amigos, pastores, pastor Guido, meu grande amigo. Ele já reiterou isso no começo do culto. A sua esposa, Ana Rosa, a mulher de Deus, valorosa, sua família, uma bênção de Deus, sempre eu fui lá em Criciúma. Rever o nosso pastor Josmar, grande amigo, companheiro, que começou o trabalho de Deus em Criciúma, e a sua esposa, suas filhas, enfim, essa família maravilhosa. A irmã Rosa e o irmão Guido e a sua família, que eu tenho um carinho especial, porque eu os conheci no começo da obra. Há poucos dias atrás, a irmã Sirlene e o vereador Rogério estavam me visitando aqui a minha casa no Mar Grosso, e eu tenho na internet, no YouTube, uma filmagem da irmã Rosa distribuindo comida lá na Vila 4. E eu fiz questão de colocar na internet, porque são coisas que ficam para a história. E eu conheci eles assim, trabalhando na obra social, fazendo a obra de Deus,
empenhados, e Deus tem honrado o ministério desses homens de Deus, dessa família abençoada. Rever aqui o nosso veterano de guerra, os nossos veteranos, assim dizendo, né? Como José Juvenal, companheiros de longas datas, o João Leal, a sua família, que aqui nessa noite também se faz presente, a Inês, suas filhas, e estar aqui também, rever o nosso irmão vereador Rogério, a sua família, que é uma honra para essa igreja, ter um edil, um vereador, que possa estar representando o segmento evangélico no Legislativo Municipal. Deus tem abençoado o irmão Rogério, haverá de abençoá-lo muito mais, e a igreja tem a responsabilidade de orar por ele, ajudá-lo, porque ele está representando dignamente o povo de Deus ali naquele parlamento. Já fui vereador em Criciúma, sei da importância desse trabalho, como é importante ter um representante, como é importante a igreja ter alguém lá, para ser a voz do povo, a voz da igreja, a voz dos que não têm como dizer o que falar. Parabéns, irmão Rogério. Deus abençoe os demais irmãos que aqui estão, nosso pastor Osvaldo, prazer revê-lo, o pastor Valdir, prazer conhecê-lo, evangelista, demais evangelistas que já citei, o presbítero Nunes, nosso amigo João Carlos, o presbítero Ricardo, o auxiliar Ezequiel, enfim, nossos irmãos cantores. Eu tenho todos um carinho especial. Essa é a igreja que amamos de todo o coração, uma igreja que eu sinto minha, pela minha história, pela minha vida, pela vida dos meus pais, que aqui viveram, que aqui trabalharam, meu falecido pai, o Juvenal também, o meu Leal também, que aqui ajudaram nos fundamentos dessa igreja quando for construída. Enfim, temos um carinho todo especial, porque nós amamos esse povo, amém? Mas nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra, uma palavra que veio ao meu coração, e uma palavra deveras conhecida, mas de suma importância para os dias que estamos vivendo. O livro de Ezequiel, irmãos, é um livro excepcional pela sua importância histórica. Esse jovem Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, um jovem que viera na segunda leva, quando Jerusalém fora saqueada, foi invadida por Nabucodonosor, quando Deus havia falado, Deus havia profetizado, Deus vinha falando há anos e anos pelos seus profetas, Deus vinha cobrando do povo uma posição de arrependimento, Deus vinha cobrando da elite religiosa da época uma posição de arrependimento, de constrangimento, de que fossem fiéis a Deus. Deus vinha cobrando através dos seus profetas, mas teve um momento em que os profetas não foram mais ouvidos, foram sufocados, a voz profética deixou de ser ouvida, a voz dos homens de Deus foram abafadas, e Deus não mais tolerou. E Deus disse: vocês já não ouvem mais os meus profetas, não ouvem mais os meus enviados, vocês subestimam, vocês pervertem a lei, vocês compram os juízes, vocês corrompem as estruturas, e eu não tenho mais compromisso com vocês. Eu enviarei, permitirei que alguém, e esse será por esse momento meu servo Nabucodonosor, que haverá de invadir esta cidade, haverá de saquear essa cidade, haverá de destruir parte desse templo que vocês construíram, porque a base de vocês, a estrutura de vocês, a fé de vocês não está firmada em mim, está estribada, está apoiada nos homens, na lei, nos costumes, nas opiniões dos homens, e os vossos corações não estão voltados para mim. Os vossos sacrifícios e ofertas chegam para mim como fumo que não
como algo detestável. Porque os homens e as lideranças e todo o povo havia se corrompido, a palavra de Deus havia se perdido. Tanto é que a palavra de Deus, em algum momento da história, quando fora reformada o templo, o próprio templo de Jerusalém, o sacerdote Ilquias, mexendo por ali, sacudindo as poeiras por ali, descobriu o livro. Aleluia! E foram descobrir: que livro é esse? Perguntaram. E foram pesquisar com os escribas, que tinham responsabilidade de cuidar dos livros e da lei, também não cuidavam mais. A lei já estava vituperada, abandonada, a palavra de Deus esquecida. Os homens falavam as suas próprias palavras. A palavra de Deus não era mais reverenciada, a palavra de Deus não era mais respeitada. Os homens transformaram a palavra de Deus na palavra do homem. O sacerdote Ilquias, fechamos os escritos e disse: que livro é esse? E disseram: esse é o livro da lei que se perdeu. Esse é o livro que nós temos que estar lendo todos os dias aqui, diante do Senhor, de dia e de noite. E foi-se esquecido, foi abandonado, e o povo se desviou da presença do Senhor. Aleluia! 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 Quando a palavra de Deus, irmãos, ela não é respeitada, reverenciada, obedecida, ela é vituperada, Deus não tem responsabilidade conosco. É verdade. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. É uma caminhada. Não é o início das coisas, como diz o Salmo, como diz o pensador. O mais importante é o fim delas do que o começo delas. Não me interessa como você começou a sua fé. Não me interessa quanto você pensa que pode ser. Mas para Deus o que interessa é como você vai chegar diante dele. E aí não há diferença de idade, não há diferença de classe social, não há hierarquia religiosa, não há distinção. Todos haveremos de estar diante do Senhor, grandes e pequenos, e todos haveremos de prestar conta. Aleluia. E Ezequiel, embora um sacerdote, filho de sacerdote conservador, zeloso, ele ainda estava lá. Na primeira leva tinha vindo Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles jovens, nossos heróis, que nós conhecemos, que estão lá do capítulo 1 até todo o livro de Daniel. Eles eram jovens de 17 anos de idade quando foram levados para a Babilônia, juntamente com outros jovens. Pelos predicativos e por tudo que Daniel tinha e os demais jovens, eles foram submetidos a uma sabatina, foram entrevistados pelos principais, eles passaram pelo vestibular da grande Babilônia, eles foram testados, sabatinados. E o rei disse: me interessa desses jovens judeus, os melhores. Eu preciso deles, mas eu quero os melhores para estar diante de mim. E foram testados aqueles jovens, que a Bíblia diz que se achou excelência em Daniel, no conhecimento e sabedoria. Havia pré-requisitos que se encontrava naquele jovem, que um caracterizava e um lhe dava o direito, prerrogativa de estar diante de Deus, porque ele representava, ele tinha algo a oferecer. Aleluia. Aleluia. Somos o que nós podemos oferecer, irmão. Ninguém dá o que não tem.
Daniel tivesse compromisso com Deus, se Daniel não fosse um jovem que não cedesse, que dissesse que não relativizava as coisas, mas que se estribava, se baseava na palavra de Deus, dizendo: olha, dizia aos seus companheiros de universidade: eu estou aqui, mas eu não vou fazer parte dessa cultura babilônica de deuses estranhos, com nomes estranhos, com costumes estranhos. Aleluia. Agora imaginemos aqueles jovens numa cultura distante, diferente, longe dos pais. Os pais no meio do povo, aos que vieram, estavam lá pisando no lodo, fazendo massa, batendo palha, pisando em cima de palhas como escravos para fazer tijolos de construção. E os que ficaram em Jerusalém ficaram lá lamentando a ausência dos seus filhos, as mães chorando pela ausência dos seus filhos, que foram tirados do seu seio para serem levados cativos para a Babilônia. Imaginemos a dor de cada pai, de cada mãe, a despedida, no abraço. Quando disseram para os filhos: vão com Deus, vão com Jeová, vão com o Senhor Deus, vão com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estejam com eles, porque eles é Deus é que vai pelejar a nossa guerra. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória. Os pré-requisitos, irmãos, quer dizer aquilo que você construiu durante a sua vida, aquilo que você aprendeu, aquilo que você se dedicou, aquilo que você dedicou mais tempo para fazer. Daniel não foi escolhido por ser o mais bonito, ele foi escolhido porque ele e seus companheiros, eles eram sábios, eles haviam estudado, eles conheciam não só a ciência, mas eles conheciam a palavra de Deus, eles tinham preparo para isso. Por que os outros não tiveram? Todos tiveram a oportunidade, mas nem todos se deram luxo, não quiseram se prestar a esse serviço e se dedicar a algo especial. E às vezes fazemos assim, nós não queremos dar o nosso melhor para Deus, deixamos que apenas as coisas boas fiquem para nós e para Deus nada. Eles se dedicaram, se prepararam, e quando chegou na hora certa, foram escolhidos porque estavam preparados. Esse é um ponto fundamental. Estejam, você jovem, principalmente você jovem, preparado para os desafios da vida. As oportunidades Deus as colocará na sua frente. Agora depende de você estar preparado para assumir o que Deus colocou na sua frente. Você quer ser um ministro, quer ser um evangelista, quer ser um pastor? Comece na sua rua, comece na sua casa. Primeiro comece no joelho. Daniel começou no joelho. 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E ele tinha, diz a Bíblia, que ou fazia por costume. Havia esse bom hábito de orar. Ora, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu lembro quando morava em Siderópolis, eu era muito jovem, estava cursando a escola técnica, o 2º grau na SAT, o 2º grau. Eu lembro que eu tinha o meu horário de oração. Aleluia. Aleluia.
5 horas da manhã, eu levantava para não acordar meus pais, porque também trabalhavam, meu pai principalmente, meus irmãos. Eu ia para dentro do carro na garagem e ficava com Deus conversando. E lembro de momentos, irmãos, de que você não acredita que já amanheceu o dia e você ainda está ali. Aleluia! Isso chama dedicação, entrega, hábitos, bons hábitos. E onde é que está isso hoje na igreja, irmãos? Onde andam os nossos jovens? Quanto tempo de oração estamos conseguindo para os nossos filhos? É difícil. E os irmãos não têm culpa, é o sistema, é o mundo que estamos vivendo. O mundo jaz no maligno. É muito mais fácil passar a noite numa rede social, na internet ou qualquer outra coisa que possa estar ocupado, do que estar lendo a palavra de Deus, do que estar orando, do que estar buscando o Senhor. Ninguém mais quer pagar o preço. E nós queremos insistir com Deus para que haja na nossa vida. Nós queremos avivamento, mas nós não queremos a palavra. E o rei Abacuque, que também era contemporâneo desse jovem, dizia: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. E disse mais, clamou: aviva ao Senhor da tua obra, e no meio dos anos a notifica. Deus mudou? Não. Jesus mudou? Não. O Espírito Santo mudou? Não mudou. Quem mudou? Quem mudou? Para que nós não tivéssemos mais visões de Deus. Quem mudou? Para que nós, o que mudou? Para que nós deixássemos de ter revelações da igreja. Para que não haja mais poder de Deus na igreja. Para que não haja mais profecia na igreja. Daniel e seus amigos estavam lá no palácio. Ezequiel veio depois, anos depois, na segunda leva, quando Nabucodonosor, quando Joaquim quis agir contra Nabucodonosor, ele voltou e ainda pegou o resto do povo que estava lá. Nessa segunda vinda, viera Ezequiel com mais alguns jovens. Aquele jovem que administrava o culto com seu pai, ele era levita, ele louvava o Senhor, ele participava do sacerdócio. Agora olha distante, olhando para os seus irmãos, amarrados, outros menos, mas todos no meio de um lodo, das massas de barro, sapateando no meio das palhas, fazendo barro, pastor Guido. E ele reconheceu os seus irmãos, dizendo assim: lá está o Paulo, Pedro, meu amigo, escola. Estava comigo no tempo, servindo o Senhor, está ali, escravo, amarrado, açoitado. Olha mais para cima, olha para a esquerda, vê as armas que era para adorar ao Senhor no salgueiro, onde devia secar-se as carnes, estavam as armas ali penduradas, porque não havia mais alegria, havia só depressão e tristeza.
espaços trôpegos, desanimado, olhando aquele cenário lúgubre, triste. Existia um rio Quebar dos rios mais lindos de Babilônia. Fica olhando o rio, pensando consigo mesmo, as águas que vão não voltam. A minha vida se foi, o meu ministério se foi, o meu futuro se foi. Que esperança há para o povo de Deus? Os meus líderes estão escravizados, os que não se venderam para o poder, para a corrupção, também estão presos. Aleluia. Estando eu no meio dos cativos, dos escravos, dos meus irmãos escravos, junto ao rio Quebar, entrar numa crise de depressão profunda, de angústia. Muitas vezes ele deveria ter feito isso, muitas vezes, não foi uma vez só, olhando para o rio e dizendo: Deus, 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 tenha misericórdia de nós todos. Mas de tanto ele clamar, de tanto ele insistir, diz a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Se abriram os céus. Um dia o céu vai se abrir. Essa sua depressão não será para sempre. Essa sua angústia não será para sempre. Essa sua lágrima não será para sempre. Essa sua dor não será para sempre. Essa sua tristeza não será para sempre. Os céus abrirão e se abrir. Glória a Deus. O céu vai se abrir diante de você. Aí anda a gravação de Santa da Bacalhau. Espírito Santo, Espírito Santo. Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Visões de Deus, visões de Deus. Deus começou a mostrar para Ezequiel tudo o que estava para acontecer no mundo. Vai do capítulo 1, capítulo 2, 3 até o capítulo 47, quando ele fala do Mar Morto. E eu estive lá. Eu estava conversando com outro amigo, pastor também, que fora comigo a Jerusalém naquela viagem. E eu estive no Mar Morto. Os irmãos sabem lá que o Mar Morto tem esse nome porque tem 47% de sal. É uma salmoura mortífera, é bromento de magnésio. E evidentemente, por causa de uma lei física, princípios físicos, o empuxo da água é maior do que o corpo. Evidentemente que você não precisa nadar, você flutua. Você não vai para o fundo, você pode ler jornal, e você não vai para o fundo, porque o seu corpo fica mais leve do que a água. E o Mar Morto, irmãos, nessa profecia de Ezequiel, no capítulo 47, ele fala sobre o rio que sai do altar de Deus. Ele fala do rio que vai entrar, que vai sarar a água do Mar Morto. E eu dizia comigo, pastor Guilherme, conversando com a guia, eu perguntava na sala, estava aqui do lado. E eu comecei a pesquisar sobre na sala, conversava, e eu ficava buscando, meu Deus, quando vai se cumprir a profecia de Ezequiel? E para mim era uma angústia, porque eu não entendia, todas as profecias estão se cumprindo, nós estamos
algumas profecias ainda voltaram a se cumprir. Aí, de relance, a moça disse: tem aqui os bolainos que começaram a aparecer, mas nós não temos ainda certeza disso, que esses bolainos possam resolver isso. Chegando em casa, lendo os jornais, lendo a internet, lendo, pesquisando, ouvindo os noticiários, descoberta nos últimos dias, diversos bolainos nasceram ao redor do rio Mar Morto, do Mar Morto. E esses bolainos são água doce potável ao lado do Mar Morto. E paralelamente foram construir um shopping recentemente ali perto de Massala. E quando foram escavar, descobriram uma fonte inesgotável, potencial de água pura, que a qualquer momento haverá de explodir aquela fonte. Os bolainos que estão ao redor, leiam na internet, pesquisem sobre bolainos. E o Mar Morto vai ser recuperado ali para se cumprir a palavra do Senhor. Eu disse: oh, glória! É glória! Porque para mim é uma angústia. Eu disse: como vai se cumprir? Cada ano cerca um metro a mais para dentro. Mas a palavra do Senhor se cumpre. Aleluia! Aleluia! E Deus começou a mostrar para Ezequiel tudo o que ia acontecer. Mas a primeira e definitiva condição que Deus exigiu de Ezequiel naquele momento, quando os céus se abriram, Deus se coloca diante dele, porque ele estava caído pela glória do Senhor, ele estava estremecido, jogado ao chão. O anjo toca nele e diz: filho do homem. Deus estava tão cansado, que é o único texto, Daniel e Ezequiel, 2 livros só, que falam do filho do homem, do livro de Daniel e Ezequiel. Deus não chamou pelo nome. Deus não disse meu servo. Deus não disse meu filho. Deus estava tão cansado que disse: eu vou apostar em ti, filho do homem. Põe-te em pé, que eu vou falar contigo. Deixa o anjo do Senhor te pegar pela cintura e dizer a você: filho do homem, põe-te em pé, eu quero falar contigo. Eu tenho projeto para a tua vida. Eu tenho para 2014 promessas para você. Eu tenho para 2014 bênçãos para você. Eu tenho os céus para abrir sobre você. Mas se põe em pé nessa noite. Aleluia. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero convidar você para vir aqui. As horas se passam. Aleluia. Aleluia.